Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoje continuaremos com a nossa segunda parte falando sobre al-mufattirat, aquelas questões que anulam o jejum. Aquelas questões que, quando a pessoa está no ato de jejuar, se ela as fizer, terá ali invalidado o seu jejum. Seja este jejum um jejum obrigatório, como está o jejum do Ramadã, ou como está um jejum de expiação. Ou seja este um jejum voluntário, seja aquele jejum, como falado, o jejum de Davi, que a paz seja sobre ele, o jejum voluntário, um dia sim, um dia não, ou o jejum da segunda e quinta, jejuns que são voluntários, atrelados à sunnah, ao exemplo do profeta, que a paz de Allah, a paz de Deus esteja sobre ele. Hoje pegaremos mais alguns tipos. Antes disso, relembraremos um pouquinho dos anteriores para que possamos compreender a questão por completo. Então, o primeiro ao qual foi mencionado no vídeo anterior não foi senão o alimento que chega de uma forma consciente para a pessoa. A pessoa acabou ingerindo ali, o alimento adentrou a ela, né? Está dentro, acabou ingerindo o alimento sólido ou líquido com a intenção, sabendo, ali estará o quê? Cancelando, terminando, anulando o jejum da pessoa. Então não pegamos a regra, esta regra aqui, baseando-se no esquecimento ou no erro. A pessoa esqueceu que estava jejuando, comeu ou bebeu, continue a jejuar. Já pegamos no vídeo anterior falando se a pessoa comeu e bebeu e no momento se lembrou, que ela jogue fora o que resta. Do contrário, se já havia engolido, não se preocupe, continue mantendo-se ante o jejum, fazendo o jejum, ou seja. O segundo que pegamos não era senão a pessoa provocar vômito, ou seja, intencionalmente, fazer ali a provocação do vômito intencional, então estará ali quebrando o jejum. O terceiro que havíamos dito não era senão o coito, então já foi explicado algumas questões no vídeo anterior a respeito disso e das expiações para tal ato, ou seja, o ato sexual, o coito, e hoje continuaremos a falar sobre al-mufattirat, aquelas questões que cancelam o jejum, anuladores do jejum. O nosso quarto ponto, ou seja, desde de ontem, né, da aula passada, do encontro passado, e o de hoje falaremos sobre a masturbação e sobre a ejaculação e sobre qualquer ato ou qualquer coisa que pode levar a uma ejaculação, mesmo sem um ato. Então vemos que o ato do coito, da relação sexual, ali o casal, já é um ato proibido no momento do jejum. E quando a pessoa, ou ela é passiva ou ativa na questão da masturbação, no momento do jejum, torna-se ali proibido. Havendo a ejaculação ou não poderá, ou seja, um ato que anula e cancela o jejum. Seja também aquela ejaculação pela pessoa ficar vendo algo, provocando essa tentação literalmente para ver, seja algo lícito à esposa, um exemplo, algo que é lícito ao homem, ou vice-versa, porém naquele momento se dará uma proibição e levará a cancelar o jejum da pessoa, a anular o jejum da pessoa. Uma das questões que iremos mencionar mais para frente não é senão algo que não quebra o jejum, porém dentre as pessoas podem pensar que quebra, é o beijo. Ou seja, como os sábios falam, o beijo da misericórdia que o homem dá na mulher e a mulher no homem não irá quebrar o jejum, e falaremos com esse assunto mais para frente. E os dois últimos pontos que podemos pegar agora sobre os anuladores do jejum não é senão aquela terapia das ventosas, al-hijama, a terapia das ventosas, né? Seja para a pessoa que está deixando com que se faça nela ou aquele que está fazendo em outro, de acordo com o madhab, então quebra-se o jejum da pessoa. E o último ponto não é senão a intenção de quebra de jejum. A mesma coisa, a pessoa está fazendo uma adoração, o caso o jejum. Ou a pessoa está fazendo uma adoração, o caso a sola, a oração. Ela intencionou ali firmemente. Não é que chegou um sussurro nela e ela não aceitou o sussurro, se amparou em Allah e continuou. Mas ela desejou ali com a intenção quebrar a ação, então ela quebrou a ação, quebrou o jejum. Então vemos que dentre os pilares do jejum não é senão a intenção que deve ser pega desde o dia anterior ao mesmo e mantida de acordo com o jejum. E se no momento do jejum a pessoa intenciona verdadeiramente a quebrar o jejum, ali ela estará quebrando tal jejum. Então essas foram algumas das questões que podemos estar mencionando sobre al-mufattirat, aquelas questões que anulam o jejum do servo, e o servo, o melhor servo, é aquele que adora ao seu Senhor
com base no conhecimento, na religião plena e perfeita de Deus, glorificado e exaltado sejas. Isso foi aquilo que foi facilitado falarmos hoje. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.